o deputado federal Rodolfo Nogueira para a gente fazer uma breve entrevista aqui com ele. Ele separou um tempinho para falar conosco. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio. Prazer aqui estar falando com todos vocês aí, estar podendo colaborar um pouquinho das notícias aí do agro e da Câmara Federal aí com vocês. Muito legal. Deputado Rodolfo, o senhor é vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara e também autor do PL 920 aqui de 24, que pretende enquadrar o apoio do MST como ato de improbidade administrativa. Eu queria ouvi-lo sobre esse projeto, como que está o trâmite dele, como que está a resistência também das forças políticas na Câmara dessa turma que apoia terrorismo doméstico aqui na forma do MST no Brasil. Ô Marco Antônio, como você falou, né? Tem uma turma ali que realmente apoia esse grupo terrorista, né? Eu fui membro da CPI, a gente trabalhou muito para que fosse aprovado um relatório que trouxesse a verdade para o Brasil e que realmente implicasse o MST nos crimes que ele comete aí pelo Brasil e principalmente o terror que ele traz no campo e para os produtores rurais, né? Mas a gente vê um governo realmente que passa pano para esse tipo de gente e pior, né? Convida para chamar nas suas viagens internacionais aí, na diplomacia, o líder deles, que é o João Pedro Stedley, que também eu enxergo como bandido. E esse projeto, eu sou produtor rural, Marco Antônio, e a gente tem uma luta pelo agro em Brasília, aqui no nosso estado. Esse projeto é mais um projeto, né, o 920, contra esse terrorismo, né, contra esse grupo MST e outros grupos dissidentes também do MST, que realmente visa penalizar o administrador, o agente público que ajude ou contribua de alguma forma às invasões. Mas não só também do MST, mas também como todas as invasões pelo Brasil, assim como as indígenas que hoje no meu estado e em alguns outros estados, como Paraná, Mato Grosso, estão sofrendo pelas invasões indígenas e a gente está vendo realmente uma parte de prefeitos, de vereadores, de governadores também envolvidos nessas invasões, como, Rodolfo? Ajudando, financiando, dando apoio. A gente sabe que uma propriedade privada, Marco Antônio, ela não pode ter o apoio público numa invasão. Aqui na minha cidade de Dourados, na fazenda de um conhecido nosso, a comunidade indígena invadiu a fazenda e o prefeito, na época, levou escola, levou água, levou luz. A Secretaria de Assistência Social levando cesta básica, alimentos. Então, ou seja, é o poder público contribuindo com crime, né? Contra o crime de invasão, contra o crime de esbulho possessório, e a gente realmente está fazendo uma lei específica para punir agente público que contribua com um crime desse, que traz um transtorno muito grande, não só para o produtor rural, mas para toda a economia do Brasil. Muito bom, deputado. Professora, tem uma pergunta para o deputado? Tenho, sim. Deputado, obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo do seu projeto de tornar esse apoio ao MST um crime de improbidade administrativa. A gente, inclusive, teve um caso recentemente aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Pedras Altas, onde o prefeito apoiou com o maquinário da prefeitura uma invasão de terra. Mas eu vou levar para um outro rumo que eu acho também importante, porque muitas vezes a gente vê o problema, quer tomar essas medidas para solucioná-lo, mas a gente muitas vezes não mexe no vespeiro da origem. Então eu queria saber do senhor se existe alguma previsão dentro dessa lei, ou se chegou a ser debatido isso, para ver também as escolas que existem dentro desses acampamentos e que são escolas públicas, portanto são financiadas com o nosso recurso. Eu estava fazendo a pesquisa aqui antes da nossa entrevista, de acordo com os últimos dados do Ministério da Educação, existem mais de 2.000 escolas públicas construídas em acampamentos e assentamentos do MST, mais de 100 cursos de graduação para assentados em parceria com universidades públicas de todo o país. Então, nós estamos falando ali de cerca de 200.000 crianças e 50.000 adultos que estão sendo doutrinados e que serão o futuro
né? Então a gente vai resolver esse problema aqui, mas vai continuar formando a militância. Existe algum projeto, ou isso pode ser incluído no seu projeto de lei? Tem algum debate no momento na Câmara direcionado especificamente com esse foco? Paula, você falou tudo. O meu projeto, ele atinge também quem constrói, quem ajuda nessa questão de ensino dentro dos assentamentos. Na verdade, assim, dentro do assentamento, existe uma legalidade para o administrador público agir. Agora, em caso de acampamentos, ou seja, propriedades invadidas ou beira de estradas e rodovias, isso realmente configura um crime e que vai ser punido por esse projeto. Eu participei lá no Pontal de uma visita em loco, numa área invadida, que é um acampamento do MST, lá no Pontal do Paranapanema, e a gente constatou essa escola lá dentro com cartazes de Che Guevara, de Stalin, enfim, realmente uma doutrinação de crianças, uma lavagem cerebral nas crianças. E não é só isso, né, Paula? A gente sabe que nesses acampamentos também, eu queria só mostrar um pouquinho esse paradoxo que hoje existe na justiça. Um produtor rural hoje, que não deu uma condição, mesmo que seja de empreita, para os funcionários, para as pessoas que estão trabalhando na fazenda, ar-condicionado, ventilador, alojamento, refeitório, banheiro, enfim, uma série de benefícios para o trabalhador ali ter a sua comodidade, ele é punido e às vezes preso e pode ser também enquadrado em trabalho análogo à escravidão. O MST aprisiona esse povo dentro dos seus acampamentos, traz um trabalho para eles produzirem, para o MST se beneficiar, ou seja, trabalhando de forma gratuita, escravidão, e ainda vivem numa forma subhumana, em barracos de lonas, as crianças sem mínimo de higiene, um mínimo de saneamento, nada. Quer dizer, o MST pode tudo e o produtor rural não pode nada. Então, existe um problema muito sério que ninguém fala e ninguém debate. Outra coisa é a classe política que tem o retorno de voto desse povo, que muitas vezes, Paula, esse pessoal que está ali está num sonho, né, que os dirigentes do MST, que os líderes do MST colocam na cabeça desse povo, que é simples, pelo seu pedacinho de terra, mas vivem ali como uma massa de manobra. Então, hoje, tem vários políticos, muitos deputados federais, que ali estão dentro da Câmara para proteger, para blindar esse tipo de grupo terrorista ali. Um projeto meu que está na CCJ, para ser conclusivo ali na CCJ, que é realmente um projeto importante para o Brasil, para 357, que fala sobre o Cadastro Nacional de Invasores, de MST, enfim, de todos os grupos de invasores de terra, para os estados se comunicar e a União ter esse cadastro para evitar, com a lei aprovada o ano passado, que proíbe invasor de terra assumir cargo público, proíbe de receber algum auxílio do governo federal. Esse cadastro está sendo blindado pela esquerda na CCJ para não ser aprovado. É uma manobra realmente do governo com todos os deputados da esquerda para a gente não aprovar um cadastro importante para saber quem são esses terroristas em cada estado, porque eles atuam como uma milícia, né? Invadem uma fazenda aqui no Mato Grosso do Sul, eles são levados para o Pará, lá ninguém conhece eles, invadem, depois vão para o Nordeste, voltam para o Mato Grosso, enfim, é um grupo realmente muito organizado, que tem, né, os seus tentáculos políticos, lançaram muitos candidatos agora em 2024, candidatos a vereador, prefeitos do MST, e a gente sabe que eles, politicamente se organizando, tomam mais força no Brasil, e a gente sabe que esse governo que milita a favor do crime tem o MST como um aliado. Perfeito. Rafael Satier, tem uma pergunta para o deputado Rodolfo? Tenho sim, Marco. Rodolfo, deputado, é uma honra estar com o senhor aqui no Fio Diário. A gente já se encontrou algumas vezes, inclusive na última vez no gabinete do presidente
Jair Messias Bolsonaro em Brasília algumas semanas atrás. Sempre uma honra falar com o senhor e obrigado pela sua presença aqui no Fio Diário. O senhor é um deputado muito atuante nessa pauta aí contra o MST. Inclusive, o senhor bateu boca com o líder do PT numa sessão na Câmara que homenageava o MST. Inclusive, também é algo que eu quero destacar aqui, foi aprovado uma urgência de PL que proíbe a desapropriação de terras produtivas. Essas ações são extremamente importantes e relevantes e mostra que o senhor é um deputado federal com um mandato bem específico. A gente tem visto muitos deputados que estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo e, evidentemente, não apresentam nada para a sociedade. Ou apresentam muitas coisas partidas pela metade, enfim, é uma concha de retalho. Pelo que a gente vê, o seu mandato é um mandato voltado contra o MST e contra o avanço desse grupo terrorista que tem assolado o interior, as pessoas que vivem no interior e o empresariado, né, os produtores do agronegócio. Efetivamente, o senhor tem visto um avanço ou o MST está tomando tudo com o governo Lula, não está adiantando essa tua luta, essa tua guerra? Quais são os avanços que têm acontecido ao longo desse mandato? Ô, Rafael, para mim é um prazer também estar falando com você novamente aí, né? Você se destacando aí também nesse pleito político, sendo eleito vereador, parabéns. E dizer que realmente aquele dia lá eu nunca, em 40 anos, né, do MST, é a primeira vez que ele é homenageado lá no plenário. E eu e o Salles fomos lá, fizemos um enfrentamento, quase que eu apanhei lá dos deputados e da galera do MST, mas a gente não poderia nos calar diante de um absurdo que foi cometido, uma homenagem a esse grupo terrorista que nem CNPJ tem. E a gente realmente teve um avanço em 2023 aí, umas promessas de invasões, né, Rafael? O MST querendo voltar ao Abril Vermelho, as ondas de invasões. Esse ano também se destacou, mas em 2023, com a CPI do MST, a gente segurou essa turma. Mesmo Lula trazendo o MST para dentro do governo, como alguns integrantes do MST foram nomeados no governo Lula, a gente sentiu que o nosso trabalho na oposição, né, de alguns deputados que fazem parte dessa frente aí, que luta contra o MST, que daí eu divido o mérito aí com o Salles, Zucco, Lupion, vários deputados que estão nesse embate, né, Rafael? A gente sabe que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Temos que realmente se unir para combater o mal que está imperando hoje no Brasil. E eu vejo esse ano também um pouco falta de acordo entre o governo e o MST, tanto é que agora o Stedley declarou aí uma possível guerra contra o governo do Lula e voltando às invasões, porque a reforma agrária está parada. É um erro hoje se falar em desapropriar mais terras, Rafael. O INCRA hoje tem terra sobrando para um número de famílias cadastradas. Então, eu acho que o governo federal tem a missão, e se ele realmente quer fazer uma reforma agrária, é destinar essas terras realmente que estão sobrando para esse pessoal que já está cadastrado. Então, existe terra já própria e disponível para essa luta da reforma agrária. Eu acho que a reforma agrária é justa, né, dentro dos moldes legais. Eu acho que pode ser feita, mas dentro de todas as informações que a gente tem, hoje o INCRA tem terra suficiente para assentar todas as famílias cadastradas no órgão INCRA e resolver de uma vez por toda o problema da falta de terra. Outro problema é realmente o título, a titularização que o presidente Bolsonaro, no seu governo, fez um programa que realmente surpreendeu todos os assentados aí, dando mais de 400 mil títulos pelo Brasil, uma coisa que o governo do PT, 8 anos de Lula e mais 6 de Dilma, não fizeram nem 5% do que o presidente Bolsonaro fez para os assentados e aqueles que já possuem, são possuidores e precisam desse título importante para poder negociar em banco, conseguir crédito, enfim, o título é muito importante e o governo federal, o governo do PT não quer titularizar esse pessoal. Por quê? Porque continua tendo cabresto sobre esse pessoal do MST e principalmente os que já estão assentados. Muito bom, deputado Adrilles Jorge. Tá mudo. Tudo bem, meu irmão? Agora tá. Foi. Pode ir. Não, tá mudo ainda. Você se mutou. Oi.
Aí não é o Adriles. Agora sim. Tá ouvindo? Tudo bem, André? Deputado, muito bom dia. São duas questões que eu queria falar. Na prática, esse ato de improbidade administrativa, ligando qualquer tipo de apoio ou endosso do MST, vai fazer o quê? Se o governo federal abrigar gente como STED, jogar gente em viagens internacionais, colocar gente eleita pelo MST, com o endosso do MST, o que vai interferir nessa ação? Segunda coisa, na CPI do MST, a gente viu crimes dentro de um movimento terrorista, que é o MST, crimes que eles faziam contra seus próprios integrantes, a denúncia de violência, tortura, manipulação psicológica e até estupro. Como andaram essas investigações? Em que pé estão essas investigações que foram feitas com essas acusações durante a CPI do Movimento Sem Terra? Tudo bem, mano? Bom dia, André. Para mim, assim, realmente, às vezes, é frustrante algumas coisas que nós fizemos na CPI. Mas vamos responder a primeira parte da sua pergunta, que é o que vai ser feito na prática, sendo aprovada essa lei. Na prática, na verdade, o governo federal tem apoiado muito pouco diretamente os movimentos, a não ser através de ONGs, que indiretamente, né, recebem o dinheiro e repassam para esses grupos de invasão. Mas o grande problema hoje são governadores também aparelhados com o MST, prefeitos, vereadores dos municípios, que esses estão nas pontas dos estados e dos municípios e que realmente ajudam financeiramente, com a máquina, com estrutura, levando água, levando comida, como eu já falei. Então, quando a gente tipifica esse crime de ajuda financeira, nós vamos realmente, na prática, proibir esse avanço que hoje o administrador público tem feito nas áreas invadidas, tanto, né, quilombolas, tanto indígenas, quanto MST. E respondendo a segunda parte, nós realmente apuramos vários crimes. Até assassinato, André, existe nos crimes apurados da CPI do MST. Mas uma manobra regimental, e aqui eu quero falar, uma manobra regimental da mesa da Câmara dos Deputados. Trocou os deputados que atuavam na CPI para que o relatório do Salles não fosse aprovado. E nós tivemos que realmente finalizar a CPI naquele momento, com a leitura do relatório, sem aprovação dele, porque tinha o risco do relatório do governo ainda passar. Então, assim, nós fizemos também, levamos o relatório nosso para a AGU, e a gente está realmente esperando, mas a gente sabe que existe aí toda uma massagem nos crimes cometidos pelo MST, por membros do governo, né, por membros até da própria justiça, que se calam e fingem que não enxergam o que está acontecendo no Brasil com crimes praticados, que não é só a invasão de terras propriamente dito. São vários crimes: extorsão, como você falou, estupro, trabalho escravo. Muitos crimes são cometidos por esses grupos e a justiça no Brasil nada faz, porque nós temos promotores, nós temos procuradores federais, nós temos a justiça inteira que poderia pedir realmente para que fosse fiscalizado esses crimes e punido esses crimes. E não é no Brasil. Tá mudo. Perdão. Pessoal, vamos lá. Deputado Rodolfo Nogueira, queria agradecer demais por abrir um tempinho para falar com a gente aqui no Show da Manhã. Também agradecer pelo trabalho, né? A gente está à disposição, então o que tiver de novidade com relação ao andamento desses projetos de lei, ou fiscalização, ou denúncias sobre o MST, eu acho fundamental a gente expor isso publicamente, né? A gente está aqui com um pouco mais de 10 mil pessoas ao vivo, então para nós isso é extremamente importante. E queria desejar também boas festas para o senhor, para a sua família. Obrigado por participar do Show da Manhã nessa primeira vez. E portas abertas sempre, deputado. Pode contar conosco sempre. Com certeza. Quero agradecer a todos vocês aí.
dizer, Marco Antônio, que a nossa defesa não é de um fazendeiro, a nossa defesa é do agronegócio. A nossa defesa é realmente do prato de comida na mesa do brasileiro. O agronegócio não representa só o produtor rural, representa 33% do PIB, o giro da economia, a grande força exportadora do Brasil. O agronegócio representa também 30% da carteira registrada no Brasil, diretamente. São 28 milhões de pessoas com carteira assinada que o agro hoje emprega. O agronegócio significa a segurança alimentar do mundo, que a cada 5 pratos de comida no mundo, 1 é brasileiro. 5 pratos consumidos no mundo, 1 é produzido aqui no Brasil. Então, hoje, o agronegócio do Brasil tem que ser respeitado. E esse governo federal que aí está, elencou o produtor rural, o agronegócio, como seu inimigo número 1, e nós estamos lá para realmente fazer a defesa desse povo que acorda cedo e traz o alimento na mesa do brasileiro. Obrigado, boas festas a todos. Conte conosco aqui.